Evangelho de Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, verso 51. Amém, irmãos? Tivemos muitas ausências, de irmãos hoje aqui na igreja, não sabemos o motivo, mas independentemente disso, estamos aqui para louvar a Deus, para ministrar a palavra, e vocês vão sair daqui sem essas duas oportunidades, ter adorado a Deus, através dos louvores, que você já fez isso, e agora através desse momento, poder ouvir a palavra do Senhor e aprender. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 51 diz assim: E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ser ele assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir a alma dos homens, mas para salvá-las, e seguiram para outra aldeia. Amém? Glória a Deus. Oremos. Deus, nós te louvamos, Pai, por essa oportunidade, mais uma vez estar na tua casa, e queremos pedir nesse momento a manifestação do teu Espírito Santo através do ensino da palavra, através da pregação, e que o Espírito Santo de Deus venha dirigir nesse momento para poder passar à igreja aquilo que tem falado no meu coração, aquilo que tem confrontado no meu coração, e que toda a igreja possa ser alimentada nessa noite também. Repreendemos a Deus em nome de Jesus. Senhor, qualquer intenção de Satanás de tentar incapacitar as pessoas de ouvir e de entender a mensagem. Em nome de Jesus, nós pedimos, Espírito Santo, capacite cada um a, nesse momento, poder entender a palavra do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Nesse momento, como o evangelista Lucas registra aqui, Jesus estava entrando na reta final do seu ministério. Jesus, o evangelista Lucas, ele não está tão preocupado assim com a cronologia, portanto a gente não tem assim uma base cronológica pelo evangelho de Lucas para pôr em ordem a vida de Jesus, cronologicamente. Outros evangelhos, então, tudo a gente consegue, né? De tal modo que aqui no capítulo 9, ainda menos da metade do evangelho de Lucas, já diz no versículo 51 que Jesus estava com uma intrépida resolução, ou seja, estava totalmente decidido a ir para Jerusalém para morrer. Essa era uma decisão que Jesus já havia tomado, e havia chegado a hora. E nessa viagem para Jerusalém, muita coisa vai acontecer, não é simplesmente uma viagem direto para Jerusalém, que poderia ser feita em pouquíssimos dias, mesmo a pé, lá do norte da Palestina, na Galileia, até a Judéia, onde estava Jerusalém. Mas ele passaria por várias cidades, vários fatos aconteceriam. No decorrer dessa ida para Jerusalém, aconteceria a famosa passagem do Monte da Transfiguração, ainda dentro do território da Galileia. Muita coisa aconteceria, mas é interessante que nessa reta final, nesses últimos meses, talvez um ano ainda que restava no ministério de Jesus, menos que alguns meses, Jesus, ele estava decidido para lá para morrer, ele precisava concluir algumas coisas. E uma dessas coisas é que seus discípulos, e sobretudo aqui quero salientar os 12 apóstolos, 11 nesse tirar com Judas, era necessário que eles estivessem totalmente preparados para a missão que viria logo em seguida, porque eles assumiriam as rédeas, eles assumiriam o comando da terra aqui da igreja, no período que Jesus, a partir do momento que Jesus fosse assunto aos céus, e depois de 10 dias na descida do Espírito Santo para ficar com a igreja. Agora, Jesus precisava concluir de modo que os discípulos estivessem minimamente prontos, não é totalmente prontos, ninguém fica totalmente pronto da noite para o dia, mas era necessário que eles tivessem algumas convicções, que alguns comportamentos não existissem mais, que algumas coisas da mente delas estivessem prontos. É mais ou menos nesses meses finais, por exemplo, que lá em
em Mateus capítulo 16, Jesus falando com os seus discípulos, aos apóstolos, perguntou: quem andam dizendo que eu sou? Aí Pedro diz: olha, uns dizem que é Jeremias, outros dizem que sei lá, João, sei lá, tem várias teorias para dizer quem é você. Aí Jesus, parafraseando aqui: mas eu me preocupo é com vocês. Se vocês não entendem a mensagem, os outros não vão entender mesmo. E vocês, quem dizem que eu sou? Aí Pedro disse: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Então, com esta afirmação, que havia uma compreensão de quem era Jesus elogia Pedro, ele diz: olha, isso é uma revelação que Deus te deu. Queridos, e nesse momento, na viagem para Jerusalém, o aprendizado, o discipulado vai continuar. Há uma necessidade muito grande, havia uma necessidade muito grande ainda de amadurecimento na vida desses discípulos, desses apóstolos, para realmente fazerem aquilo que Deus os designou, aquilo que os chamou. E Jesus usava vários recursos para ensinar, para levar o aprendizado para os seus discípulos. Nessa passagem especificamente, ele usa um método muito interessante que nós vamos ver e aprender aqui nessa noite. Por isso eu quero ministrar uma mensagem nessa noite, cujo tema é como Jesus nos leva ao amadurecimento espiritual. Vamos repetir essa pergunta para você memorizar? Diga assim comigo: como Jesus nos leva ao amadurecimento espiritual? Em primeiro lugar, ele utilizando confrontos. Olha só que interessante. Versículo 51, acompanhe comigo. Aconteceu ao se completar os dias que devia ele ser assunto ao céu, e manifestou no semblante a entrega da resolução de ir a Jerusalém. Versículo 52. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Olha só que interessante. A rivalidade entre os judeus e os samaritanos era muito antiga. Já expliquei algumas vezes aqui, gosto sempre de explicar quando eu prego. Desde a morte de Salomão, quando Israel virou dois países diferentes, norte e sul, duas nações diferentes, começa a haver uma rivalidade entre as 10 tribos do norte contra as 10 tribos do sul. Mas essa rivalidade mesmo ela se acentuou por volta do ano 722 a.C., quando o reino do norte, que continuou com Israel, tinha 10 tribos lá em cima, eles foram invadidos pelos assírios, um poderoso império, uma poderosa máquina de guerra ali no século 8 a.C., que eles invadiram o reino do norte com as 10 tribos. E lá eles mataram boa parte da população, levaram outra parte da população cativa para outros territórios que eles já haviam conquistado, e eles também pegaram povos de várias nações que eles já haviam conquistado e fizeram uma migração e levaram pessoas desses territórios lá para o Reino do Norte, para o local daquelas 10 tribos, e forçaram o casamento, e o restante de Israel que sobrou naquela região se misturou com os povos estrangeiros que os assírios trouxeram. E nessa fusão, nessa mistura entre israelitas e estrangeiros, nasceu um povo ali que ganhou o nome samaritanos. Aquele território todo de Israel, aliás, passou a se chamar de província de Samaria, uma província que pertencia ao Império Assírio. O reino do sul, Judá, permaneceu intacto, apesar das tentativas de invasão dos assírios, eles permaneceram existindo contra o país, o povo unido. Mesmo após o cativeiro babilônico, séculos depois, o povo judeu permaneceu unido no cativeiro e voltou unido como o povo judeu. Já os do norte ficaram com aquele nome, samaritanos, uma mistura de 10 tribos de Israel com povos estrangeiros. E essa rivalidade ela ficou, a partir de 722 a.C., uma rivalidade muito grande com os judeus, que já não gostavam desses povos do norte, das tribos do norte. Agora eles tinham uma aversão muito grande para essas pessoas, e eles não se simpatizavam com essas pessoas, e mais episódios no decorrer do passar do tempo, mais episódios foram acontecendo e foram acentuando essa rivalidade entre judeus e samaritanos. Quando Jesus veio a esse mundo, já fazia pelo menos 7 séculos que essa rivalidade existia entre judeus e samaritanos, e na época que Jesus veio a esse mundo, a rivalidade estava no auge, estava no momento máximo nessa rivalidade entre judeus e samaritanos. E na configuração geopolítica ali do século que Jesus veio ao mundo, bem diferente do Antigo Testamento, o mundo havia mudado muito, mas estava mais ou menos assim, tudo pertencia a Roma, mas o território estava fatiado assim. No norte nós tínhamos um território de judeus, chamado Galileia, onde Jesus viveu. Ao sul nós tínhamos um território chamado Judéia, também composto por judeus. E no meio desses dois territórios, nós tínhamos o povo samaritano morando.
de Samaria que ficava no meio, ficava no caminho, ou eles tinham uma rota alternativa transjordaniana, que atravessava o Jordão, dava uma volta enorme para não passar de Samaria. E a maioria dos judeus preferiam essa rota para não ter que passar dentro daquele hostil território dos samaritanos. Os samaritanos não gostavam dos judeus não gostavam dos samaritanos, e essa era a alternativa. Os fariseus chegavam a orar assim: Deus, obrigado porque eu não nasci samaritano. E os samaritanos também não suportavam os judeus. Mas, querido, Jesus é diferente dessas picuinhas, né? Não tem nada a ver com isso. Aí o que aconteceu? Jesus, quando veio a esse mundo, ele veio para trazer reconciliação, amém? Amém, irmãos? Ele veio para trazer reconciliação, não discórdia. E aí o que aconteceu? Jesus era judeu ou samaritano? Judeu, né? Ele era judeu. Mas será que Jesus odiava os samaritanos? Não. Olha só que interessante, né? Jesus gostava de dar uma provocadinha nessa rivalidade, pelo menos provocada, que eu digo assim, nesse coração cheio de ódio. Por exemplo, Jesus vai lá e conversa com uma mulher samaritana no poço de Jacó, João capítulo 4. Ela fica surpresa: nossa, você é judeu, fala comigo? Pois é, Jesus não tinha problema nenhum com o samaritano. E ainda falando com uma mulher em público, coisa que ninguém fazia naquela época. E ainda ensinando. Mulheres não tinham direito ao ensino. Jesus ensina uma mulher em público e a samaritana. A mulher fica espantada. Quando um judeu pergunta: quem é o meu próximo? Jesus cria uma história para responder essa pergunta. A parábola do bom samaritano. Os ouvintes são judeus, os personagens ruins são judeus, porque passa um levita, um sacerdote, ambos judeus. Quem é o cara que é bom, que vem ajudar o cara caído? Um samaritano. Olha só, Jesus está falando isso para os judeus, né? Dando uma cutucadinha, espetadinha lá, naquele ódio no coração deles. Jesus não tinha nada a ver com isso. E agora, queridos, para ir para Jerusalém, Jesus adivinha. Está na hora de ensinar umas coisas novas para os meus discípulos, né? Por onde é que nós vamos? Liga o GPS aí, vamos ver a rota a melhor, não a mais curta. Não preocupado se vai gastar menos gasolina, se tem verdade. Nossa preocupação a preocupação de Jesus é: qual caminho eu vou poder aproveitar para ensinar alguma coisa para os meus discípulos? E aí Jesus escolhe o caminho do território secreto. E aí Jesus diz: olha, vocês podem ir à frente e procurar uma pousada, procurar uma estalagem, procurar alguma coisa. Jesus sabia que eles não encontrariam nada. Jesus sabia bem o que era aquela rivalidade. Por que, queridos, que Jesus permitiu isso? Porque Jesus queria um confronto para aqueles discípulos. Jesus queria expor eles a uma situação de confronto. Jesus queria sim que eles batessem portas na cara. Jesus queria sim que eles fossem confrontados por aquela situação. Os confrontos que Deus mais utiliza na Bíblia e utiliza na nossa vida para o nosso crescimento, amadurecimento, para vencermos etapas na nossa vida, é o método do confronto. Quer exemplos bíblicos para isso? João, capítulo 6, versículo 60, ele faz um bonito discurso, mas que não entrava na mentalidade daqueles judeus da época. Sabe o que eles disseram? Duro é este discurso, quem pode suportá-lo? E muitos desistiram de seguir Jesus. Ele também se confronta com o seu caráter, o caráter de Deus, com a sua santidade. Isaías capítulo 6, Isaías era um homem que provavelmente, segundo os estudiosos do Antigo Testamento, já era profeta. Havia muitos profetas que não eram de Deus, mas ele não tinha uma experiência com Deus, não tinha um chamado específico de Deus. Era sacerdote por profissão. E aí, um dia ele teve uma grande experiência com Deus. E ele viu a glória de Deus, ele viu Deus sentado no alto sobre o trono. E o que aqueles seres celestiais cantavam para Deus? Santo, 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 Senhor dos Exércitos. Esse é o único atributo de Deus? Claro que não. Deus tem vários atributos que formam o seu caráter. Mas naquela sociedade corrompida pelo pecado, o atributo da santidade de Deus contrastava com o pecado da sociedade e com os pecados de Isaías. E aí ele se depara, é confrontado com o caráter de Deus, com a santidade de Deus, e aí ele se prostra e diz: Senhor, ai de mim, porque eu sou um homem de pecador, de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Que é o confronto? Paulo, Saulo, caminho de Damasco, para perseguir cristãos, e tem um confronto com Jesus ali naquele caminho. Tem uma outra experiência também, queridos. Deus usa pessoas e situações também para nos confrontar.
Existem circunstâncias da vida dia a dia que Deus usa. Aqui é um exemplo bíblico para isso. Davi, todas as passagens, mas para a gente economizar tempo. 2 Samuel capítulo 17, só para você entender, na época da guerra civil de Israel, em que Absalão, filho de Davi, se revoltou contra o pai e monta um exército e pega metade do país para ele e expulsa de Jerusalém o seu pai. E Davi, para evitar o banho de sangue, uma guerra direta com seu filho em Jerusalém, ele sai com a tropa que ainda é leal a ele, com a parte que ainda estava do lado dele, e ele se retira de Jerusalém. No caminho, quando eles estão passando dentro da tribo de Benjamim, um homem chamado Simei, aproveitando o momento de baixa, quando está em aula ninguém fala, né? Aproveitando o momento que está embaixo, Simei, ninguém sabe quem é Simei, provavelmente é um oportunista, é um falador, é um cara, enfim. E aí, quando Davi está passando dentro do território de Benjamim, aquele homem que agora vê Davi numa situação humilhante, fugindo do seu filho, e esse homem, diz a Bíblia, que ele era partidário do partido que estava no poder antes, de Saul, e agora ele está revoltado, porque se faz 20 anos já que Davi entrou no trono, mas aquele estava entalado, e agora era o momento de aproveitar, porque Davi estava embaixo. E quando Davi vai passando, ele vai amaldiçoando: ei, seu impostor, seu safado, e não sei o que lá, e você está vendo, você está pagando, você que roubou o trono de Saul, e tal, e começou a botar para fora tudo que tinha guardado lá durante 20 anos, e começa a soltar. Aproveitou o momento de baixa, só que Davi estava com seus soldados, com os generais ao redor, e os generais dizem: Davi, como é que alguém fala assim com o rei? Só me falar, que ó, a gente acaba com esse homem aí. Davi está num outro momento da sua vida. Davi estava agora sendo moído por Deus, e ele vai dizer: calma, meu amigo, se até o meu filho quer me matar, quanto mais esse homem que está magoado há tanto tempo, quanto mais esse homem. Olha, se Deus está permitindo ele me amaldiçoar desse jeito, sei, Deus está querendo que eu pense em alguma coisa. Não se preocupe, você pode ser não tem nada, não. Davi não é supersticioso, não é descrente nisso, né? Não vai vir nada disso sobre a minha vida, tranquilo, Deus transforma tudo isso em coisas boas. Mas eu tenho que começar a prestar atenção no que ele está dizendo. Talvez Deus esteja querendo falar. Deus usa circunstâncias da vida, né, irmãos? Amém? Deus usa circunstâncias e pessoas para falar conosco. Quando nós estamos ouvindo como Davi, a gente tenta abrir os ouvidos para entender o que Deus está falando. E aí, queridos, olha só que interessante. Deus usa o método de confronto. A pergunta é: como você reage quando confrontado? Como você reage? Todo mundo deve lembrar da adolescência, né? Eu não era muito fácil, não. Eu era aquele que batia a porta do quarto e dizia: nessa casa ninguém me entende. Coisa de adolescente, né? Confronto não é fácil. Como você reage quando confrontado? Chefe, esposo, amigos, pastor. Você gosta de confrontar? Fala: eu não gosto. Mas a questão é como você reage. Quem gostar, ninguém vai gostar. Eu adoro ser confrontado, ninguém gosta. Hipocrisia dizer que gosta. A questão é como você reage. Jesus planejou, né? Eles vão passar aqui no território de Samaria e eu vou botar de uma situação bem espinhosa, só para ver como é que eles vão reagir. Quer dizer, Jesus sabia. Vamos, daqui a pouco a gente vai ver isso. A questão é como você reage quando você é confrontado. Especialmente para uma pessoa que, e olha que Davi estava sendo confrontado por uma pessoa que não estava fazendo isso em amor, não estava fazendo isso com o intuito de ajudar, só estava querendo afundar Davi. Mas Jesus é diferente. O Deus que nós servimos, que é onisciente, que é onipresente, que controla as situações, que prepara as circunstâncias da minha e da sua vida, Ele faz isso para nos derrubar ou para nos levantar? Para nos levantar, porque Ele faz isso em amor na nossa vida. E aí Ele permite, sim, espinhos no caminho. Ele permite confronto, Ele permite lá no seu serviço você ouvir o que você não gosta. Ele permite o pastor falar coisas que você não gostaria de ouvir. Ele permite seu pai, sua mãe, permite que seu esposo, sua esposa falem coisas que você não gosta de ouvir, mas que são verdades que você precisa ouvir. Olha, tem vezes situações não envolve pessoa nenhuma, só uma situação que te confronta. Mas pastor, para que Deus faz isso? Para daí eu ficar prostradinho no chão, né? Aí entrar em depressão, né? Tá vendo? A pessoa não vale nada mesmo e tal. Não, queridos, já citei várias vezes essa passagem, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, que a tristeza que é gerada pelo mundo opera para a morte, mas aquela que é gerada segundo Deus, por causa do arrependimento do pecado, ela traz vida para nós. Amém? Amém.
Então, queridos, aceite com os confrontos que eu e você precisamos para o nosso amadurecimento. Amém, irmãos? Segunda estratégia, método que Deus usa, é expondo o que há de pior em mim. Repita assim comigo: expondo o que há de pior em mim. Esse é o segundo método que Jesus utiliza. Olha só, passar por dentro de Samaria, irmãos, com esses acontecimentos, expôs o que havia no coração dos discípulos. Jesus confronta eles, permitindo eles passarem por dentro de Samaria. E agora, expostos nessa situação, confrontados com essa situação, a laranja vai ser espremida e vamos ver o que sobra. Vamos ver o que esse pessoal, quando eles amadureceram, quando eles passaram ali por dentro, e aí eles todo bobinho, né? Nós estamos com Jesus. Quem é que vai negar uma porta de uma estalagem, como se fosse um hotel hoje, né? Quem é que vai negar uma porta para o Mestre Jesus? Nem esses samaritanos miseráveis vão negar. É óbvio que as portas não estão abertas. É Jesus. Diz, ó, Jesus está passando aí, quem vai abrir as portas? Mas lembra lá no começo? Jesus estava resoluto, o cara que vinha para Jerusalém, os discípulos, dependendo da época do ano, os samaritanos também, é época de festa em Jerusalém. Judeu da Galileia, que passar por aqui, a gente sabe para onde está indo para Jerusalém para a festa. Os samaritanos não participavam da festa de Jerusalém, eles tinham suas próprias festas no Monte Gerizim, ali dentro do território de Samaria, e eles não iam às festas, e eles não eram simpáticos com quem passava ali para ir para as festas de Jerusalém. Festa da Páscoa, festa de Pentecostes, festa das Luzes, as 7 festas que tinham durante o ano em Jerusalém. E agora, o que acontece? Eu não acredito. Esses miseráveis não foram capazes. Jesus se acredita. Você acredita que eles não abriram portas para você e para nós? Agora, quem foi exposto ali? Tiago e João, os 2 irmãos, filhos de Zebedeu. Chega em Jesus, 2 sem noção, né? Eles mesmo disseram, deixa um sentar à direita, outro à esquerda, outro bem. 2 sem noção. Aí eles chegam para Jesus, mestre. Não é uma cara de pau assim, né? Mestre. Zé, sem nenhum lugar para dormir. O senhor não quer que nós roguemos do céu agora, como fez Elias no passado, e venha fogo do céu sobre esses samaritanos? Queridos, agora chegou onde a gente queria. Agora, a verdade foi revelada. Agora, a máscara caiu. Agora foi revelado o que estava dentro do coração desses homens. O que havia dentro do coração desses homens? Uma herança cultural de ódio. Esses homens passaram a sua vida ouvindo samaritano não presta, samaritano tem que morrer, samaritano não deve participar da festa de Jerusalém. Eles passaram a vida ouvindo isso, cresceram ouvindo isso. Quem eles acreditam? Acreditam nisso. Pedro, Tiago, João, Filipe, Tomé, toda aquela turma ali são judeus, nasceram em casas judias, ouvindo as tradições judaicas e ouvindo esse tipo de preconceito. Eles tinham aversão aos samaritanos pelas diferenças que haviam entre judeus e samaritanos. Quem mais foi exposto? A falta de perdão. Ora, ok. São 7 séculos de rivalidade entre judeus e samaritanos. Bom, mas a gente está caminhando com Jesus e tal, você tem que perdoar. Não, foi exposto tudo. A situação de confronto pôs para fora tudo o que não tinha de bom dentro do coração deles. Você está entendendo por que Deus permite algumas situações de confronto? Quando você é confrontado, quando você fica exposto, o que sobra? O que aparece? Existem situações na minha vida onde eu sou confrontado. O suco da laranja que sai não é tão docinho assim. Eu choro na presença de Deus, eu tenho misericórdia de Deus. Não quero mais ser assim, não quero mudar do temperamento, do caráter, da minha personalidade. Porque existem situações que realmente nos confrontam e mostram que o suco que sai dali não é tão docinho assim. Queridos, Jesus sabia
Jesus não foi pego de surpresa. Jesus sabia, Jesus é Deus, já falamos semana passada. Ele é Deus, homem ao mesmo tempo. Ele é onisciente, ele tem os atributos da divindade. Paulo fala em Colossenses que sobre Cristo está corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, Jesus é onisciente, ele sabia que quando ele passasse em Samaria, as portas seriam fechadas. Ele queria que os discípulos vissem o que ainda havia dentro do coração deles. Situações de confronto revelam muito sobre nós. Revelam se somos pessoas humildes e que aceitam ser tratadas por Deus, com os métodos que Deus usa, inclusive usando pessoas. Revela que eu sou muito mais pecador do que eu penso. Essas situações de confronto, querido, às vezes a gente se reveste de uma religiosidade e acha que a gente é uma coisa, aí vem a situação de confronto e mostra o quanto ainda tem para ser mudado dentro de mim e dentro de você. Deus permite isso porque quer o nosso amadurecimento e porque Ele nos ama. Amém? Deus permite confronto na sua vida com pessoas diferentes, que você tem aversão, que você não gosta, para mostrar para você que você precisa da graça, você precisa do sangue dele para lavar os seus pecados, que você é pecador, que você precisa de transformação, que você precisa de mudança. E ao mesmo tempo que ele expõe isso, ele oferece ajuda para mim e para você. Só para fechar essa divisão, só mais uma, gostaria de contar um testemunho que eu já contei aqui várias vezes na igreja, mas tem pessoas que não ouviram ainda. Queridos, no meu primeiro ano de seminário em 2009, eu tinha 21 anos de idade e eu havia trancado a faculdade de História na Univale. Eu gostava muito de histórias, né? Quem não conhece direito ainda percebe que eu gosto sempre de buscar essas questões históricas no texto bíblico, porque ajuda a entender melhor. Isso vem tanto do seminário de teologia como da faculdade de História. E quando eu saí do seminário, quando eu saí da faculdade, fui do seminário em 2009, no meu primeiro dia de aula, eu tive um problema com o professor da disciplina de História e Geografia Bíblica. Ele falou uma coisa que eu não concordava, e eu era bem arrogante, vaidoso, me achava muito inteligente, e depois que eu comecei a estudar para valer mesmo, eu vi que não era nada daquilo. E aí, queridos, eu tive um confronto com ele em sala de aula, e ele falou uma coisa, e eu discordei, mas eu não discordei de forma educada. Eu praticamente fui irônico com ele, aquele professor, pastor, e aquilo que eu incluí entre nós dois, na segunda aula, eu percebi que da parte dele eu ouvi alguma coisa também, porque uma situação que aconteceu na sala de aula, e a partir dali, queridos, no primeiro, no segundo, terceiro ano, as aulas com aquele homem era sempre assim. Eu soltava uma farpa daqui, ele soltava uma de lá. E eu falei muito mal daquele homem, com os meus colegas, a gente vivia dentro do seminário, então imagina, conversa de tudo. E eu falei muito mal dele como pessoa, como homem, como professor, como pastor. Eu falei muitas coisas daquele homem. E, queridos, mas Deus nos permite passar por dentro do território de Samaria, bem? Para revelar quem somos. E um dia, no final do terceiro ano, foi algo como um estalo, assim, o Espírito Santo de Deus agindo. E eu me senti como na frente de um espelho. E eu senti Deus falando comigo que quando eu acusava aquele homem de muitas coisas, na verdade eu estava projetando os meus defeitos em cima dele. Eu dizia que aquele homem era um homem falso. E aí Deus falou: quem fala mal pelas costas é você não sabe se o dia já falou mal de você. É você que fala mal dele. Você critica isso dele como professor, eu já dava aula antes do seminário, esses defeitos dele como professor, você cometia na sala de aula. Esses defeitos que você vê nele aqui, ó, isso aqui é você, queridos, era eu, as coisas que eu odiava em mim, eu estava inconscientemente jogando em cima dele, estava projetando em cima dele, e Deus me mostrou, queridos, que aqueles defeitos todos ali, eu não sei se aquele homem tem aqueles defeitos, mas eu tinha. E ali eu fui quebrantado, eu fui moído pelo Senhor, e eu percebi, queridos, que eu estava durante 3 anos da minha vida pecando contra aquele homem, pecando contra Deus. E aí eu tive a oportunidade no final daquele ano de entregar o convite de casamento. Eu dei um abraço nele, eu disse: pastor, eu quero te pedir perdão. Ele disse: por quê? Porque eu falei isso do Senhor, falei aquilo outro. Eu quero dizer, o Senhor é um excelente professor, eu tenho aprendido muito com você, e eu quero te pedir perdão, porque as coisas que eu falei de você, na verdade é eu que sou assim. Você não sabe como isso foi libertador na minha vida. Hoje eu me dou super bem com esse homem, já preguei na igreja dele, hoje pastorei a segunda igreja de Maringá, em 500 membros, fui lá um dia pregar na igreja dele. E está resolvido, está curado, porque Deus nos permite passar por lugares de confronto, para revelar quem eu e você somos de verdade, para revelar o que sobra de bom. E aí, queridos, quando a gente tem um olhar sincero para dentro de nós vamos enxergar muito pecado, vamos enxergar muito defeito.
E aí você tem que decidir se você quer amadurecer, se você quer virar um homem, uma mulher, na fé. O Gilson deu aqui no começo. Paulo fala também lá em Coríntios, capítulo 3. Eu queria muito falar com vocês, com pessoas maduras na fé, mas vocês são meninos na fé. Vocês arranjam muita confusãozinha, vocês arranjam muito probleminha. Eu tenho que tratar vocês como meninos na fé. A gente madura na fé não é desse jeito. Queridos, Deus tem os seus métodos. Ele nos confronta. E Ele expõe o que é de pior em mim e você, para que eu e você possamos ser curados e restaurados. Amém, irmãos? Amém. Terceiro e último lugar, método que Jesus usa, que Deus usa para nos amadurecer, revelando o quanto entendemos o Evangelho. Diga assim comigo: revelando o quanto entendemos o Evangelho. Olha só o que diz ali, no versículo, acompanhe comigo no versículo 55. Vamos ler do 54 em diante. Diz assim: vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram. O que eles tinham visto era a rejeição dos samaritanos. Perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: vós não sabeis que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir a alma dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Agora, diante do confronto e da reação negativa, diante dessa exposição, Jesus diz: vocês não sabem que espírito vocês são. Vocês não sabem que o Filho do Homem veio para salvar os perdidos, se referiu aos samaritanos também, e não para destruir esses povos coitados. Vocês não entenderam a mensagem do Evangelho? Queridos, eles já estavam caminhando com Jesus há pelo menos 2 anos, e o cerne da questão, o X da questão, o núcleo da pregação do Evangelho, eles ainda não haviam entendido. Estão caminhando com Jesus, abandonaram tudo, estão com Jesus, mas o principal que tinha que entender não havia entendido. Não entenderam que o Evangelho gira em torno do amor, da compaixão, do perdão, da evangelização. Como é que um dia eles evangelizariam o mundo cheio de preconceitos e de ódio contra os samaritanos, contra os gentios, contra todo mundo? Como que a obra de Deus iria prosseguir na vida deles? Como que Deus os levaria em lugares mais altos, mais elevados, desse jeito, com o coração desse jeito? Esses homens precisavam ser tratados, precisavam ser curados. Queridos, e para piorar, nossa, é ridículo o que eles fazem, mas para piorar, eles fazem o que nós e vocês somos muito tentados hoje em dia. Eles fingem, disfarçam, pegam o ódio, pegam a falta de perdão, pegam a aversão que eles têm aos samaritanos, pegam uma roupinha bonitinha de religiosidade, botam por cima para disfarçar o que tem no coração deles. Mestre, olha, fecharam as portas aqui, ninguém vai receber, nenhum hotel, ninguém tem vaga, assim nas placas, assim, não há vagas para quem vai para Jerusalém. Ninguém quer receber. Mestre, aí vem a falsa espiritualidade, né? Mestre, não quer. Olha só, mano, que autoridade essa espiritualidade que tem. Não quer que voltemos do céu, assim como Elias fez 8 séculos atrás, e caia fogo do céu. Só que Elias jogou fogo para consumir o altar, eles queriam consumir os samaritanos. Aí Jesus dá uma dura deles. Olha só, né? Crentes espirituais, vamos rogar, Pai. Ele vai mandar fogo do céu, fogo, coisa espiritual, vai mandar fogo do céu, só para disfarçar o ódio que eles tinham no coração. Queridos, eu e vocês somos tentados. Nós somos muito bons em demonstrar espiritualidade com palavras. Nós somos muito bons em usar vocabulário crentez, jargões crentez. Muitos deles nem estão na Bíblia, né, que inventaram nos últimos tempos. Está amarrado, está repreendido. Ai, que bênção, eu tomo posse, né? Eu profetizo, um monte de coisa bem bíblica, um monte de heresia que inventaram ultimamente. Eu determino, e assim, quer ver como o pastor chega perto, pode falar palavrão, começa a falar vocabulário crentez, né? Muda tudo, muda o que está vendo na TV, muda o que está lá no som, muda. Eu sou crente, tem toda uma aura de espiritualidade e de crente. Queridos, nós sabemos muito bem qual é o discurso de crente. Nós sabemos o discurso evangélico. Mas Jesus quer demonstrações práticas do quanto nós entendemos o Evangelho.
Não adianta estar com Jesus e dizer: olha, Senhor, quer que mandemos fogo do céu para consumir eles aqui, só para disfarçar uma falsa espiritualidade. Queridos, Jesus ele quer demonstrações práticas se realmente somos pessoas espirituais. Nós precisamos de uma espiritualidade que aconteça quando ninguém está nos vendo. Uma santidade de quando ninguém está vendo, de quando não tem câmera, de quando não tem polícia por perto, de quando não tem guarda de trânsito. Uma espiritualidade que tem uma ética verdadeira, correta. Nós precisamos de uma espiritualidade que seja capaz de se compadecer com o próximo. Nós precisamos de uma espiritualidade que é capaz de trancar a porta do quarto e orar ao Pai que está em secreto. Nós vivemos uma era de tanto narcisismo espiritual. Eu tenho pessoas no meu Facebook que adoram ir para os montes, orar e fazer selfies. Estou no monte orando, tipo o fariseu, né? O fariseu na praça pública: oh Senhor, obrigado, porque eu sou desse partido dos fariseus. Obrigado porque não somos como as meretrizes. Obrigado porque não somos como aquele outro, como esse. Ah, Senhor, muito obrigado. Por hipocrisia. Jesus disse: pare de fazer igual os fariseus, que vão para a praça pública, erguem a voz, para que todos vejam quanto eles são espirituais, mas pelo contrário, vão lá no quarto de vocês, se tranquem aonde ninguém vê, só Deus vê. E aí você chora na presença de Deus. Esse tipo de espiritualidade que Deus quer. Deus quer uma espiritualidade em nós que seja capaz de sentir a dor do próximo. Uma espiritualidade que seja capaz, queridos, de sentir a alegria no sucesso do outro e tristeza na dor do outro. Romanos capítulo 12, Paulo fala: chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Você consegue se alegrar com o sucesso do outro? Quando você é confrontado com isso, o que aparece? Chegou aquele parente seu lá, com um carrão fantástico. Você se alegra com a conquista dele? Colega do seu trabalho foi promovido e você não, você se alegra com o sucesso dele? O irmão da igreja está crescendo ministerialmente, Deus tem a mensagem, você se alegra com o sucesso dele? Você se alegra com aquilo que não é você que faz, mas que dá certo, que o outro faz? Você sente tristeza quando não dá certo, o que o outro faz? Você sente tristeza com o desemprego do outro? Você sente tristeza com a falência do outro? Você sente tristeza com o pecado do outro? O Evangelho nos confronta. Ele expõe o pior de nós, mas ele nos ajuda a voltar a uma verdadeira humanidade, queridos. Preste atenção. O projeto de Deus era aquele de Adão e Eva antes do pecado do Éden. Mas o pecado veio e trouxe desgraça para a raça humana. Quando nós estamos em Cristo, somos nova criatura. Nós não vamos chegar àquele estado perfeito aqui na terra, mas nós começamos, a nossa humanidade verdadeira começa a ser restaurada para ter um coração puro, limpo, como o de Jesus, de uma verdadeira humanidade. E aí nós somos confrontados. E aí você pode vir na igreja. Crentes têm que vir na igreja. Gente que diz que Jesus tem que vir na igreja. Você tem que ter compromisso com a obra de Deus. Mas é muito mais do que isso. É na intimidade, é no secreto, é naqueles sentimentos que só você sabe que tem dentro do seu coração. É naqueles pensamentos que só você sabe que tem dentro do seu coração. Aquela aversão, aquele ódio que ainda você tem. Você diz que não dá bola, não perdoa aquela pessoa, mas você não consegue nem pensar em conversar com aquela pessoa. É esse tipo de espiritualidade. Uma espiritualidade que não é egoísta, que não quer o sucesso só para si, que não quer as coisas só para si, que não quer alegria só para si, que não se alegra, como disse Paulo, o verdadeiro amor, que não se alegra com a desgraça do outro, mas se regozija com a justiça. Queridos, quero convidar você para essa reflexão, que Jesus nos confronta. Amém? Quem aqui aceita ser confrontado por Jesus? Levanta a mão. Deixa eu ver. Bem, não é todo mundo, mas tem gente que aceita. Eu creio que, por mais que isso não seja fácil, mas isso é para o nosso crescimento e nosso amadurecimento. Eu já estou encerrando, fique em pé nesse momento. Se tem uma coisa que Deus não gosta de fazer, quer dizer, queimar etapas. Irmão Gilson, aproveitar que o irmão Gilson está com a Bíblia aberta, todo mundo presta atenção. Irmão Gilson, Atos capítulo 1, versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8. Olha só, por que Jesus queria tratar esse problema com os samaritanos no coração dos seus discípulos?
Por que era tão importante Jesus curá-los, Jesus tratá-los? Por que era tão importante isso ser resolvido na vida deles? Achou, irmão? Capítulo 1, versículo 8. Eu vou paralisando, tá? Leio, vai lendo aos pouquinhos. Atos capítulo 1, versículo 8. Presta atenção nisso. Por que Jesus queria tanto tratar com a vida desses discípulos em relação aos samaritanos? Leia o comecinho, irmão. 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Só um pouquinho, ó. Vocês vão receber o poder do Espírito Santo de Pentecostes. E para que isso? Serão minhas testemunhas aonde? Jerusalém. Sim. Em toda a Judéia. E o próximo lugar? Samaria. E até os confins. Como é que eles iriam evangelizar os samaritanos com ódio no coração? E sabe o que aconteceu, queridos? Eles resistiram durante 6 anos, até que Estevão morreu, o povo fugiu para Samaria e o evangelho foi pregado lá finalmente. Você entende que para Deus levar eu e você a lugares mais altos na vida, para às vezes Deus até abençoar materialmente, você sabia que coisas precisam ser resolvidas antes? Já pensou uma pessoa de caráter bem frágil, rica? O que vai dar? Tem gente que diz, só vem para Jesus que Deus te enriquece. Se você tiver fé e santidade, você vai enriquecer. Deus sabe como faz isso. Deus quer os projetos de Deus na minha e na sua vida. Eles dependem de etapas, ministerialmente falando e de outras áreas da vida. Enquanto algumas áreas da minha e da sua vida não estiverem curadas, enquanto você não estiver resolvendo aquele problema com seu pai ou com sua mãe, filho, esposo, esposa, tem coisas que ficam travadas na nossa vida. Tem coisas que não vão para frente. Muitas vezes, você é o tipo de pessoa, eu sou o tipo de pessoa que não consegue se alegrar com todo mundo que está alegre, que está se dando bem na vida. Isso é muito triste. Jesus perguntaria: de que espírito você é? Você não entendeu muito o meu evangelho, né? Você não entendeu muito o que eu ensinei. O evangelho nos confronta, irmãos. O evangelho nos coloca dentro do espelho. Às vezes a gente reclama tanto de algumas pessoas, aquela pessoa é falsa, mas fala mal pelas costas ainda. Não se liga que ela também faz isso. Reclama que o outro é fofoqueiro, mas faz isso também. Reclama que o outro é assim, mas também é desse jeito. Nós precisamos ser confrontados pela palavra de Deus. A melhor forma é você ler a Bíblia, você estar em comunhão com Deus. Você sabia que pessoas mais maduras sofrem menos, resolvem mais problemas da vida? Convenhamos, quantos probleminhas que eu e você se metemos ao longo da vida que a gente poderia ter evitado com maturidade? Quanto sono poderia ser melhor sem inveja, sem ciúme? Quanto ambiente de trabalho poderia ser melhor sem uma competitividade carnal? Quanta ansiedade teríamos menos no coração se nos alegrássemos com o sucesso do outro? Jesus quer nos transformar a sua imagem, a imagem de Cristo. Paulo dizia: no jugo terão cansado. Continua prosseguindo para o alvo. Queridos, quando o pastor Wellington olha para dentro dele, com sinceridade, ele percebe que está um pouco distante ainda desse alvo. E aí bate aquela tristeza profunda. Chora aos pés do Senhor e diz: Senhor, tenha misericórdia, Jesus. O Senhor não faria isso aqui. O Senhor não pensaria dessa forma ali. O Senhor agiria de outra forma e eu fiz diferente. Eu te peço perdão, Senhor. Muda o meu caráter, muda a minha personalidade. Queridos, eu não tenho esse hábito. É você que aceita ser confrontado por Deus. Você que aceita que Ele exponha para você mesmo o que tem aí para mudar. Você que quer mudar, que quer crescer, que quer amadurecer, vem aqui na frente, vamos orar juntos. Quero orar com você.